Ele é líder do governo Alberto Mourão na Câmara de Praia Grande e homem forte de Márcio França na região. Eu vou conversar com o vereador Leandro Avelino. Olá, Leandro, obrigado por ter vindo ao programa. Obrigado, Raton, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui, para a gente poder falar aí sobre diversos assuntos. Estou à disposição sua e dos internautas que também, tenho certeza, nos acompanham. Você é homem forte mesmo do Márcio França, é isso? Não, acho que vocês estão caprichando demais nisso aí, na verdade, né? Eu estava até brincando, na verdade, eu tenho um profundo respeito e admiração pelo vice-governador Márcio França. É um homem de visão, um homem que as pessoas podem falar muita coisa sobre ele, como falam, mas é preciso reconhecer que quando ele foi prefeito de São Vicente, sim, na sua reeleição, a própria cidade, que é o voto, que é o crivo maior, esse voto deu a ele uma reeleição com uma porcentagem até hoje não superada por ninguém. 80 e poucos por cento, né? Mais de 90. Mais de 90. Certo, né? Então, isso precisa ser reconhecido, né? E um homem com a trajetória política dele desde lá de trás, militando sempre no PSB, que é o meu partido, também, de certa forma, é natural que chegasse um momento, até por essa militância partidária dele, que ele chegasse no nível que ele está, de poucos dias, meses, de assumir o governo do estado mais rico da federação. Você, há um tempo atrás, era um pouco oposição ao prefeito Alberto Mourão. Aí hoje é líder do Mourão. Essa radicalização aconteceu por quê? Olha, veja, é até importante você colocar isso, porque as pessoas às vezes esquecem um pouco da história. Perfeito. Eu, em 2004, disputei a minha primeira eleição a vereador em Praia Grande, em 2004. E eu era filiado ao PSDB naquela oportunidade. Partido atual que era o partido do prefeito Mourão. O Mourão foi candidato à reeleição naquela oportunidade. Eu saí no PSDB, ajudando ele. E aí não fui eleito, fiquei na segunda suplência naquela oportunidade. E aí fui convidado por ele a trabalhar na administração municipal. Trabalhei primeiramente na Secretaria de Turismo e Relações Empresariais. E no final do primeiro ano, houve o desmembramento da secretaria e eu acabei indo trabalhar na subsecretaria de Relações Empresariais ligada direto ao gabinete do prefeito. Então eu trabalhava no gabinete do prefeito, a 2 salas do então chefe de gabinete, Roberto Francisco. Depois virou prefeito. Que depois virou prefeito. No entanto, eu entrei na prefeitura a convite deles em janeiro de 2005 e fiquei até setembro de 2007. Pois em setembro de 2007, por uma questão até de partido, eu realmente tinha para mim que a questão partidária para a eleição de 2008 era uma questão fundamental para mim, que já vinha de uma eleição com meu pai no ano 2000, que também não foi eleito, e eu em 2004, já era a terceira. Então eu me vi na necessidade de estar num partido que me desse, não a cadeira, porque eu não queria ela de mão beijada. Melhor possibilidade. Mas uma chance igual e digna de poder disputá-la. E isso eu não conseguia vislumbrar na chapa que estava apoiando o então chefe de gabinete Roberto Francisco. Foi aí que eu saí da prefeitura, né, pedi demissão, em setembro de 2007, e assinei na época no PMDB, que tinha como presidente o então vice-prefeito Alexandre Cunha, que saiu, né, na oposição contra o Roberto, que era a situação. Eu ganhei, né, saí vencedor do pleito em 2008, e o Cunha não. Quem venceu foi o Roberto. Então, automaticamente, e aí é importante que se diga, veja, eu, em 2008... Você foi eleito vereador. Fui eleito. Ah. Só que eu fui para a rua falando para as pessoas, olha, Raton, é A. A é o melhor, sim, A é bom, A é legal. Só que aí eu ganho e o A não ganha. Quem ganha é o B. Para mim, chegar lá na Câmara e simplesmente falar, olha, então, gente, sabe o que eu falei? 3 meses aí do A? Então, o B realmente, para mim, isso era caro. A forma de fazer a campanha. Seria incoerente, né? Eu fui para a rua falar de um jeito. Eu ganhei a eleição, o mínimo que eu tenho que ter é coerência. Exatamente. Foi isso que eu fiz no mandato. Sim. Mas sempre existiu grande respeito entre eu e o prefeito Roberto Francisco, saudoso prefeito,
porque mesmo sendo adversário político, nunca faltou respeito. E eu falo isso com uma certa ponta de satisfação. Durante o meu mandato primeiro, em que eu estava com o Roberto, eu, de verdade, não levei uma vez nenhum processo para o Ministério Público. Não porque achasse que não deveria, mas porque eu sempre caminhei no sentido de primeiro tentar resolver as coisas na conversa, na pressão política, e isso sempre teve naquela oportunidade. Aí veio a reeleição. Isso, em 2012. Você teve 4 mil votos, é isso? 3.097. E não foi eleito? Não fui eleito. E mantendo a coerência de sair na oposição novamente. Eu tive uma informação que a Janaína Balazzi atrapalhou um pouco você, verdade isso? Até que ponto que isso é verdade? A bem da verdade, houve sim uma desavença entre eu e a... Mas era do PT. Na época. Você... Por causa de coligação partidária. Ah, entendi. Entendeu? Mas assim, são águas passadas. Eu hoje tenho uma boa relação com a vereadora Janaína, a gente conversa, e acho que não tem que... Esse tipo de coisa não tem que levar para frente. Mas atrapalhou você na sua... Se eu falar que não atrapalhou, atrapalhou. Mas não dá para falar assim, pô, a Janaína é a responsável. Não, isso nunca falei isso. E reitero aqui que nunca disse. Uma parte, uma pontinha de participação, sim. Como outros atores também tiveram. Mas eu ressalto essa questão de manter a coerência do discurso durante o mandato e na reeleição. E aí hoje, voltando na sua pergunta, eu hoje sou líder do prefeito Mourão na Câmara. Veja, eu perdi a eleição, fiquei 4 anos fora. Quando veio a campanha seguinte, eu entendi que na conjuntura política, e até por que não dizer, da situação mesmo da cidade, do espírito que existe na cidade, que as coisas funcionam, que andam bem. Eu reconheço que o prefeito Mourão faz uma grande administração, está fazendo. Então, nessa hora, eu me permito iniciar uma conversa para que a gente possa, sim, ajudá-lo na campanha. Ah, mas você na outra, você ajudou o Cunha, e agora você vai ajudar o Mourão. Ora, eu vou colocar o meu nome na rua. As pessoas são livres para poder entender isso ou não. 2.289 pessoas entenderam essa minha mensagem e me reconduziram para a Câmara, onde eu ocupo o cargo desde o ano passado. Então, nesse cenário, quando o prefeito Mourão chega para mim e fala assim, olha, eu gostaria que você liderasse o governo na Câmara e tal, eu não tinha por que negar. Foi um reconhecimento dele, talvez, pela sua independência, pelas suas posturas, né? Sim, e fiz campanha para ele. Então, poxa, se eu estou concordando, se eu fiz campanha com ele, nada mais justo do que eu, de repente, caminhar nesse sentido. E assim eu fiz em 2017, e aí estamos aqui hoje. Deixa eu fazer uma pergunta para você, que eu vejo em outras cidades e não vejo tanto. Você tem oposição em Praia Grande? Penso que sim. Tem oposição? Quem são os de oposição? A Janaína sempre foi oposição ao Mourão, né? Que a gente sabe. Sim. A Janaína sempre foi uma vereadora crítica do Mourão, e a gente sabe que isso hoje não é diferente. Mas, assim, se a gente for falar numa oposição hoje, a gente reconhece que o delegado Comim... Isso, eu ia falar exatamente é a oposição hoje na Câmara. Ele, inclusive, tem uma desavença entre ele e você... a gente tem que, inclusive, parar com essa história. Às vezes as pessoas ficam falando, não quero falar o nome dele. Não. Mas tá aí, aliás, as redes sociais estão aí para comprovar qualquer coisa que a gente fala. Nós estamos ao vivo, se o delegado Comim quiser entrar ao vivo e fazer perguntas para a Janaína, fique à vontade. O programa é exatamente para isso mesmo, é para essa discussão, né? Houve há uns tempos atrás, um problema com os ambulantes de Praia Grande. Sim. Você teve uma acalorada briga com o Comim dentro da Câmara. Como é que ficou essa situação dos ambulantes lá? Explica. Olha, penso que, no geral, no fim das contas, a gente conseguiu atender aquelas pessoas que, desde o início, eram o foco do nosso atendimento. Quais eram essas pessoas? Essas pessoas são as pessoas que, ao longo de anos, já vêm trabalhando na orla da Praia Grande, vendendo o seu produto, mas sem uma regularização perante a municipalidade. Essas pessoas, de alguma forma, precisavam ser atendidas. E elas foram com a lei que nós votamos no ano passado. Ocorre que, no decorrer disso,
algumas pessoas precisaram comprovar os itens que nós colocamos na lei especificados. Título de eleitor da Praia Grande há mais de 1 ano, cartão da unidade de saúde da família, matrícula dos filhos na escola, enfim, algumas coisas. E isso, para algumas pessoas, realmente acabou demorando. Some-se a isso o fato de que algumas medidas foram tomadas no meio do caminho que também geraram uma certa controvérsia. Específico nos carros de carrinhos de açaí, por exemplo. Que passou no transcorrer, entendeu-se melhor que os carrinhos de açaí seriam regulados pelas licenças sociais, que não pertencem à CEURB, que é a Secretaria Gestora da Praia hoje, mas que são emitidas pela SEAS, Secretaria de Assistência Social, né, que é ela que vê a necessidade social ou não da licença. Então isso também gerou um certo tumulto, porque não eram poucos os carrinhos de açaí e essa mudança, como assim não tem mais nenhum? E isso também gerou, mas penso que assim, isso foi sendo contornado hoje... aos poucos. Agora, é preciso dizer, Raton, infelizmente existem pessoas na cidade que se valem desses momentos de turbulência para poder se vangloriar politicamente. Tem um ex-vereador lá, por exemplo, que se auto-intitulou representante dos ambulantes de Praia Grande. Veja, se você for olhar... O Vitrolinha. Ah, o Vitrolinha, tá. Pô, também está à disposição, Vitrolinha, se quiser entrar no programa, à vontade. Veja, eu falo isso porque, assim, me dá até pena. O cidadão, há 1 ano e 2 meses atrás, era vereador, não era ambulante. Esse cidadão, há 1 ano e 2 meses atrás, ele era vereador, ele não era ambulante. Como que um cidadão desse pode ser representante dos ambulantes? Eu tenho pena dos ambulantes que tem um representante desse nível. A pessoa não é representante, ele está olhando a si próprio e o que ele pode barganhar politicamente com isso. Isso é muito complicado, sempre acontece isso, né? Sabe, e as pessoas, aproveita da fragilidade das pessoas. Infelizmente tem uma meia dúzia que embarca nessa. Sim. E depois os vereadores é que não prestam. Minha gente, por favor. Um representante que há 1 ano e 2 meses atrás nem estava na praia, é essa pessoa que representa eles? Vamos lá, tem uma pergunta aí de um internauta, o João Medeiros. Ele pergunta o seguinte: o que o vereador achou da recepção de Beto Mansur e do Hospital Irmã Dulce em Praia Grande? Desculpa, eu não entendi. Eu também não. O que o vereador achou da recepção do Beto Mansur e do Hospital Irmã Dulce em Praia Grande? Eu não entendi a pergunta. Olha, eu vou pedir para que ele reformule essa pergunta, por favor, mas seja mais específico, para que o vereador possa porque, para te falar a real, a única coisa recente que eu ouvi do Beto Mansur foi que teve uma desavença dele na hora que ele foi visitar o navio com os bois lá. Ah, é isso aí. Foi a última notícia que eu tive do Beto. É isso, não é. Também essa eu não entendi, mas eu vou pedir para o internauta que possa reformular para a gente poder te perguntar. Tá bom. Você foi assessor do filho do Márcio França, do Caio França, é isso? Então. Por muito tempo? Como é que foi isso? Então, eu depois que saí, né, perdi a eleição em 2012, conforme a gente falou, veio o ano de 2013 e em meados de maio daquele ano, eu fui convidado para ir trabalhar em São Paulo, na assessoria da presidência do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo, junto ao presidente José Augusto Viana Neto, do Cresce de São Paulo. Ele é de Praia Grande, né? Ele me conhece há muito tempo, me viu crescer, eu cresci com os filhos dele, né? A família já me conhece. E aí ele estava precisando de alguém para articulação política dele, interna, né? Com o pessoal da classe, a questão de fazer o atendimento dos corretores, porque ele é uma pessoa muito acessível, que distribui telefone de contato, o e-mail dele, eu sou testemunha disso, que é um trabalhador mesmo, e fui assessorá-lo. Passado 1 ano, veio o ano de 2014, e aí, mais ou menos em maio mesmo, maio, junho, um dia me liga o Caio. Eu e o Caio, a gente foi vereador junto. Eu em Praia Grande e ele em São Vicente. Inclusive ele, Adilson Júnior, Hugo Dupré e mais alguns outros, a gente começou aquele movimento da criação da UVEBS, da União dos Vereadores,
que inclusive eu tive a honra de ser o primeiro presidente. Nessa época a gente se aproximou ainda mais. Já conhecia o Caio da Praia Grande, porque os pais têm escola lá há muito tempo, né? Então a gente já tinha se encontrado em algumas oportunidades. Então ele me liga, e eu imaginando que eu já sabia, né, pelo que a gente tinha ouvido de Zum Zum Zum, que ele era candidato a deputado estadual. Mas imaginei que ele fosse me ligar para falar, me ajuda aí, você teve 3.097 votos, dá uma força, né? E aí marcamos um dia tal de comer uma pizza, e no meio da conversa ele diz para mim que ele não tinha ninguém que pudesse articular a campanha dele de deputado estadual em 2014 na cidade de Praia Grande. Eu, para te ser bem sincero, foi a primeira pessoa que me ligou para falar qualquer coisa sobre campanha de 2014, foi o Caio França, naquela oportunidade, depois de eu ter saído em 2012. E aí, nesse cenário, eu falei, olha, eu não posso largar o Cresce. O Cresce hoje, eu tenho um compromisso com o presidente Viana, não posso largar, mas conheço pessoas que são da minha confiança, que de repente podem coordenar a campanha para você, né, no horário comercial, e eu, à noite, quando chegar de São Paulo, ou mesmo nos finais de semana, posso dar uma força também. Ah, então tudo bem. E no meio da conversa, eu falei para ele assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu não quero um centavo seu, não quero nada, mas eu queria te pedir uma coisa. Se a gente bater a meta, que ele estipulou uma meta de 5.000 votos. Ele falou, eu queria ter 5.000 votos na Praia Grande. Eu falei, ó, se a gente bater a meta, eu gostaria de ser o presidente do PSB da Praia Grande. Tá bom. Topou? Deu? E aí, quantos votos? 5.196. Bateu. Mas olha, rapaz, foi uma época difícil. Porque... E aí você passou a assessorá-lo nessa forma. Em 2015 ele me convidou para ir com ele para a Alesp. Vamos lá, a pergunta, o pessoal vaiou o Beto Mansur e o Beto deixou os entrevistadores, não deixou os entrevistadores falar. Mas o Beto é polêmico assim mesmo, né? Você chegou a ver essa situação? Não, de coração não vi mesmo. Não vi. Isso foi hoje? Não, deve ter sido recentemente. Se ele puder mandar o link, aí é legal depois para a gente poder ver. Você acredita que o Márcio França pode ser governador mesmo, de fato? Acredito. O Caio Amado quase desbancou a família França nessa última eleição. Não, passou perto de tirar o pé do governo. A votação do Caio Amado é uma votação que tem que ser respeitada, sem sombra de dúvida. Mas eu acredito muito também que política é momento. Eu digo isso porque, se ele tivesse, mesmo em São Vicente, a família França está meio que meio a meio ali, porque o Caio Amado é um cara desconhecido, então. Sim. De repente ele chega perto de tirar o Pedro Gouveia do páreo. Sim. Mas então, o que eu falei de momento, hoje, Sim. eu, por exemplo, para vir para Santos, passo por São Vicente e nitidamente vejo a diferença do que era um tempo atrás. Eu penso também, como falei, de momento, a população de São Vicente também vai, penso eu, conseguir enxergar isso. Entendi. Problemas? Nossa. Outro dia eu falei para o prefeito Pedro Gouveia, eu tive oportunidade de conversar com ele, falei, Pedro, você tem que ir para cima de regularização fundiária na área continental de São Vicente urgentemente. Daí um assunto que o prefeito Pedro Gouveia poderia vir aqui no programa para falar sobre isso. Né? Eu estou convidando todos os prefeitos aqui que venham aqui conversar. Sim. Se o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia, quiser, está à disposição, o programa está à disposição. Então, porque, poxa, tem muita gente morando na área continental de São Vicente, isso precisa ser regulamentado logo, não só para fazer cobrança daquilo que é devido de IPTU e outros impostos, mas principalmente para você organizar o planejamento urbano daqui para frente, né? Você acha que o Márcio França tem um apoio mesmo no Alckmin mesmo? Você acha que está firme, já está certo esse apoio? Nós tivemos informações recentes. Porra, Tom, quem sou eu, né? Eu sou um vereador da Praia Grande para falar sobre duas figuras exponenciais da política. Com os dois homens fortes aqui da região, né? Olha, eu penso assim que o Alckmin... Eu vou pimentar um pouquinho aqui para você. O Mourão anunciou que poderia ser governador. Iria ser governador. Né? E você é um articulador dos França também.
Você ficou numa sinuca de bico. Eu não preciso nem lembrar que o prefeito Mourão não fez isso e falou, eu fiz isso, vou fazer. Não, ele falou numa... Não, é uma prerrogativa dele, ele é prefeito em quinto mandato, prefeito do PSDB, ele tem essa autonomia para fazer o que ele bem entender, do ponto de vista político partidário. Mas você na cidade, me disseram que você na cidade ficou numa situação entre os dois ali, difícil. Se eu falar para você que isso não é uma saia justa, óbvio que é. Mas eu penso também que a gente também tem que dar tempo ao tempo. Essa atitude do prefeito Mourão, ela tem um porquê. No meu ponto de vista, meu honesto ponto de vista, não é para poder ser governador do estado de fato. Eu não consigo enxergar essa forma pelo simples fato de que se assim fosse, se fosse sério para valer, eu penso que o prefeito poderia ter articulado o ano de 2017 melhor internamente entre os tucanos, e não foi isso que aconteceu. Né? Desse ponto de vista, eu acho que ele talvez esteja pensando em outra coisa. Eu, de verdade, não sei. Seria bom que ele respondesse. Eu tentei falar com ele naquela época, mas ele saiu pela tangente e acabou não... Mas assim, acima de tudo, eu acho que a gente tem que dar tempo ao tempo. É o que eu falei recentemente, até numa outra conversa que tive com outro jornalista. O momento que a gente vive hoje é tão turbulento, as pessoas recebem uma notícia e absorvem aquela notícia, e aquela notícia já forma um juízo de opinião, não dão tempo da maturação. Eu acho que toda notícia ela precisa de um tempinho, ainda mais na política. Deixa ela dar uma maturada para você poder entender aonde se quer chegar. Tudo tem um objetivo, e um cara como o Mourão, que, como eu falei, é um excelente gestor, um político experiente, né, que está já há 5 mandatos na prefeitura, ele não ia fazer isso sem analisar bastante a causa e o efeito das ações que ele toma. O prefeito de Praia Grande, o Alberto Mourão, ele tentou comprar uns Renegades, uns carros, né? Sim. Abriu licitação para comprar esses carros, Renegades da Jeep, que é um carro caro. E o Tribunal de Contas barrou essa licitação. Como é que você vê, está vendo isso na Câmara, né? Porque isso se a gente for olhar do ponto de vista técnico da licitação, eu acho que assim, o tribunal e a procuradoria jurídica têm aí todo o conhecimento necessário para falar sobre isso. Agora, se a gente for questionar o ponto de vista de comprar ou não, eu defendo a compra. Eu defendo a compra. Que não seja uma Renegade, seja um outro carro do porte, mas eu defendo a compra, porque já no outro mandato eu já falava que a gente precisa estruturar a nossa Guarda Civil Municipal. Eu sou um entusiasta disso. Foi a primeira armada, né? Na região. Não, e se você for olhar no Brasil, não é só São Paulo, é nível nacional, a Guarda Civil Municipal de Praia Grande ela é um exemplo a ser seguido e um modelo para muitas outras guardas que existem por aí. Então, ela tem que ser, sim, aparelhada da melhor maneira possível, obedecendo toda a legislação, o regramento, se é a arma registrada na Polícia Federal, onde quer que seja, enfim, tudo dentro da lei, mas estruturá-la. E a Renegade, ou um veículo maior, que seja, como a própria Polícia Militar tem usado aí, umas Hilux, né? Veja, se for para uma elite que de repente possa ser formada com treinamento adequado, todos os atestados bonitinhos, não vejo por que não. Leandro, só colabora. 3 secretários estão sendo alvos do Tribunal de Contas por transferência direta de valores de férias e licenças prêmios para pagamento de dívidas de imposto do IPTU e terceiros. Está sendo investigado. Você está sabendo dessa situação na Câmara? Chegou isso na Câmara? Para te falar a real, desse assunto eu não me aprofundei. Não se aprofundou, não sabe mais ou menos. Se eu falar qualquer coisa sobre esse assunto, agora que você está falando, quero até poder... analisar com mais calma. Sim. Veja, sabe por quê? Porque parece que a lei proíbe, a lei permite, desde que seja para qualquer funcionário público, né? Desde que seja para pagar o imposto atrasado da próprio imóvel, e não de terceiros. É isso que a lei de Praia Grande permite. Eles perceberam que eles estão pagando de outras pessoas, da mãe, da avó, enfim. Se for isso e realmente estiver errado, tem que acabar. Não tem nem conversa. Esse assunto específico, eu sou muito questionado por funcionários
que falam disso, pô, vereador, ainda está valendo a lei? Isso, pela informação que eu tenho, ela está suspensa por causa disso. Eu não me aprofundei no processo, tá? Até porque, se eu não me engano, não faz parte exatamente dessa gestão, é gestão passada e está repercutindo nessa porque permanecem no quadro de funcionários, é isso. Então, assim, posso até me aprofundar melhor para falar com mais propriedade, mas realmente desse assunto... Você é da comissão do aeroporto. Como é que se você avalia, há uma discrepância no projeto, tem algum problema no projeto que você avalia? Não, então, essa comissão a gente formou a partir de um requerimento que eu apresentei no plenário da Câmara, foi aprovado pelos vereadores, e o requerimento falava especificamente da realização de 4 reuniões, audiências públicas, para poder falar sobre o estágio atual do projeto, à época, agosto do ano passado no caso. E aí a gente realizou esses 4 encontros, né? A ICIPAR, que é a dona do Complexo Empresarial Andaraguá, organizou as explicações, em que estágio que estava, por que se demorou tanto para chegar até aqui, né? Veja, completou 10 anos, né? Eu peguei, na época que eu estava na prefeitura, eu peguei esse projeto lá atrás, né? Quando eu estava na Subsecretaria de Relações Empresariais, esse projeto começou ali, né? O André Ursini, que é o responsável. Ele era o subsecretário à época. Entendi. Ele hoje está à frente da... Ele é o diretor da ICIPAR hoje. Entendi. Né? A gente se conhece dessa época. E assim, o André é um lutador, porque o André, como ele mesmo fala, ele vai, protocola, tá errado, a CETESB falou que isso aqui não vai passar, ele retira o projeto, ele volta lá às 8 horas da manhã do dia seguinte, para ficar o dia lá, para chamar, para tomar café com os caras, ó, o que eu preciso arrumar aqui? O que vocês acham que tá errado? Esse curso d'água aqui tá assim e tal. Muda isso, muda aquilo. Ele vai, faz a alteração que tiver que fazer no projeto arquitetônico e vai lá, como ele fala, encostar o umbigo no balcão. É um batalhador. Para poder chegar lá e conseguir. Não tem preguiça, não tem... Tanto que, pela última informação que eu tenho, quando foi obtida a licença prévia, a LP da CETESB, junto vieram aí as obrigações de fazer, e dessas obrigações de fazer, hoje estariam pendentes aí 2 ou 3 no máximo, de 30 e poucas, né? Para poder novamente protocolar na CETESB, para a CETESB avaliar, e se tudo tiver no de acordo, aí ele obter a licença de instalação para iniciar a supressão de vegetação. Eu vou fazer uma pergunta para você que às vezes o vereador não gosta de responder e político não gosta. Qual a tua pretensão política? Você vislumbra lá uma prefeitura de Praia Grande daqui a um tempo ou não? É cedo para falar sobre isso. Você é um cara novo, Olha, cara, eu estava até brincando outro dia. Eu não vou falar, todo vereador no fundo, ele pensa lá na frente e administrar a cidade que ele... Olha, não é um sonho tão algumas difícil. Pessoas têm me perguntado isso. Tá vendo? Eu vou te falar. Eu acho que cada eleição é uma eleição. Sim. Né? Eu aprendi na minha vida que eu já ganhei, já perdi. Aprendi muito mais na derrota do que na vitória. E tenho os meus pés no chão. O que será, será. Né? Tá na mão de Deus e Ele que vai dizer. Mas se eu falar para você que nunca pensei, vou estar mentindo, né? Exatamente. Eu tenho 38 anos. Novo. Estou nessa estrada aí, como eu falei, eu na linha de frente desde 2004, mas na verdade começou com meu pai em 2000, que foi a primeira vez que a gente se envolveu mesmo com política. Ele, comerciante, que chegou em Praia Grande 2 anos depois da Praia Grande ter virado cidade, emancipado de São Vicente, e de lá ele construiu uma trajetória, e estimulado pelos amigos ele começou, e depois veio eu, e a coisa foi indo, eu acabei sendo levado, estou aqui. Enfim. Só que assim, 2020, antes que você me pergunte, é uma eleição que eu considero que está no horizonte. E 2018, para mim, é a mais importante. Vamos fazer agora, no finalzinho, falta 1 minuto para acabar o programa, vou fazer um ping-pong com você, perfeito? Tá bom. Como eu faço com todo político que vem aqui. Um exemplo de político para você. Miguel Arraes. Modelo de cidade. Olha, eu gosto de muitas cidades, mas eu vou ser bairrista e vou escolher Praia Grande. Sabia que você ia falar isso. O que um administrador público não pode fazer? Falhar com a sua consciência. O que ele deve fazer?
respeitar os votos que o elegeram. Finalizar. O que ele deve ter medo sempre? Medo. Pô, medo. Olha, eu acho que acima de tudo, não só político, acho que o ser humano tem que ser temente a Deus. Perfeito. Ser temente a Deus, se você for temente a Deus, dificilmente você vai sair fora da reta. Obrigado, Leandro Avelino. Raton, obrigado mais uma vez aí, foi ótimo. Tomara que você venha mais vezes aqui. Se você me convidar, eu venho com certeza. Obrigado. Obrigado. Ok, o Poder fica por aqui. Lembrando que vai ao ar todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 15h30, ao vivo pelo Facebook, com reapresentação às 22 horas pela TV Ilha do Sol. Obrigado pela audiência e pela participação. Até o próximo programa. Tchau.